E agora eu vou falar um pouquinho desse texto, né? Eu fiquei lá em casa meditando um pouco aqui. É bem pequeno aqui essa história, né? Que fala que Jesus ele estava a caminho de Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém. Mas nesse caminho para Jerusalém, ele passou por uma divisa entre Samaria e Galileia, né? Como tipo uma fronteira entre Samaria e Galileia. E aí quando ele entrou no povoado, ele se deparou ali com 10 leprosos, tá? Com 10 leprosos que estavam ali. Por que será que eles estavam ali? Né? Naquele povoado. E só havia ali leprosos, certo? Aí eu vou falar aqui para os irmãos, para que nós venhamos entender um pouco, né? Já puxando aqui para o Antigo Testamento, Levítico, que vai falar sobre isso, né? Que o leproso, né? Ele tinha uma doença de pele. Eram diversas doenças de pele que apareciam, né? Que indicava que ele estava leproso. Poderia ser uma vermelhidão, um inchaço na pele, às vezes até supurava, né? E quando alguém se encontrava assim com a pele aparecendo aquelas feridas, né? Um inchaço ou um vermelhidão, eles tinham que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote examinava aquela pessoa para saber se realmente, né, ela estava com lepra ou não. E aí, quando ele realmente conferia, fazia todo aquele exame, né, e chegava à conclusão de que sim, ela estava leprosa, aquele sacerdote, ele declarava que aquele leproso, ele estava impuro. Ele estava impuro. A lepra deixava aquela pessoa impura. E por causa da impureza da lepra, eles tinham que ficar isolados. Então eles se mantinham isolados da sociedade. Se ele tinha família, ele tinha que ficar agora longe da família. Parentes ou qualquer outras pessoas mais allegadas, ele tinha que ficar agora isolado. E aí, vez ou outra, de 7 em 7 dias, acontecia de ele retornar ao sacerdote para analisar de novo, para examinar, para ver como é que estava aquela ferida. Se não houvesse nenhuma mudança, ele novamente declarava impuro, volte, né? Você não pode ainda retornar, tá certo? Para estar no convívio lá da sua família, da sociedade, tinha que ficar isolado. E aí os leprosos assim se juntavam. É tanto que era um povoado de leprosos, de pessoas leprosas, tá certo? Para a gente poder entender aqui um pouquinho da história, tá? Esse contexto aqui. E aí, diz que esses leprosos, né, quando viram Jesus passando, eles foram e se dirigiram-se a uma certa distância, mas foram e gritaram, né, em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós, ou tem compaixão de nós, em outras versões, né? E aí Jesus, quando viu, ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se ao sacerdote, tá? Para que a gente possa entender a história, o contexto, né? Vão mostrar-se ao sacerdote. Então Jesus aqui, queridos, ele deu uma ordem para aqueles leprosos, tá? Ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. E aí aqueles leprosos, eles obedeceram. Eles obedeceram. Eles não foram questionar. Eles obedeceram e eles foram. E a palavra do Senhor diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. Enquanto eles iam, eles foram purificados. E aqui, amados, já tiram para nós aqui algo, para que a gente possa realmente aqui entender que a obediência, ela gera cura. A obediência gera cura, tá? A obediência, ela gera as bênçãos de Deus. Se eles ficassem questionando, como fez o Naamã, né? Quando ele estava leproso: Jesus agora me trouxe à mente isso. O Espírito Santo agora, nesse momento, me fez lembrar aqui da história de Naamã. Naamã também estava leproso. E aí,
foi dito para ele, através de uma menininha, que havia um profeta em tal lugar. E ele preparou todas as coisas junto com seu servo e foi até esse lugar, ao encontro do profeta. E aí, quando ele chegou lá, o profeta foi e disse para ele, o profeta nem se apresentou a ele, o profeta só deu um recado. Diga para ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Aí, ele todo orgulhoso, né? Porque ele era ali um comandante, um centurião, alguém que comandava o exército do rei, todo cheio de orgulho, achou que aquilo era terrível, aquela ordem que o profeta deu para ele, dele ir mergulhar 7 vezes naquele rio. Porque quando ele fosse mergulhar 7 vezes naquele rio, ele ia ser purificado. Mas ele ficou questionando. Eu não vou. Existem tantos outros rios, tanto outro lugar para poder eu ir. Eu podia ir para tal lugar. Eu podia ir para esse lugar. Estou aqui, né, também esticando um pouquinho a história. Mas aí, os servos daquele homem, né, do Naamã, que estava ali com ele, chegou para ele e disse para ele: mas meu senhor, o profeta não está pedindo coisa demais para o Senhor. É tão simples fazer isso, nós já estamos aqui. Aí ele foi, ouviu os servos e obedeceu. E amados, ele mergulhou uma vez. Amados, a gente precisa aprender, né, realmente sobre obediência. E ele mergulhou a segunda vez. E ele podia dizer: tá bom, basta ser só 3. Para que 7 vezes? Ele poderia ter questionado também, né? Porque, amados, eu estou falando desse exemplo, mas muitas vezes nós somos assim. Nós começamos a questionar como é que Deus tem que fazer. Deus, tu faz assim, tu cura assim, tu resolve desse jeito. A gente quer, manipular Deus, quer colocar Deus numa caixinha. E Deus não age como nós, porque Deus sabia o que tinha que tratar no coração de Naamã. Era algo muito mais do que a lepra. Era a lepra do orgulho, viu? Não era só uma questão física, era uma questão aqui, do coração. Era algo da alma. Era um homem extremamente orgulhoso, pomposo, né? Todo orgulhoso porque era ali o centurião do rei, aquele que tinha toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então, para ele lavar o banheiro da igreja era uma humilhação. Era uma humilhação. Não. Eu vim aqui para essa igreja e ninguém me dá oportunidade. Aí o pastor vai e chega: não, irmão, aqui funciona da seguinte forma: o irmão primeiro tem que aprender a servir. O irmão primeiro tem que aprender a ouvir. E aonde é que eu começo a ouvir? Sentadinha no meu banco. Viu? No banquinho da igreja, para aprender, para ouvir o que Deus, o que o Senhor está falando comigo. Porque o Senhor sabe, querido, Ele conhece o teu coração, o que tu carrega aí dentro. E era isso que carregava na mão, um orgulho muito grande. E aí ele mergulhou. 3, eu estava no 3, né? 3, 4, 5, 6, 7. Quando aquele homem saiu dali, aquele homem estava curado. Totalmente curado da sua lepra. O Senhor restaurou totalmente ali aquele homem. Amados, não perca a bênção. Não perca a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Quando eu e meu esposo nós chegamos na igreja, nós chegamos ali já para, já estamos lá no altar. Não. Eu limpava. Quantos vasos sanitaram, meu amorzinho? 20? 20 vasos sanitários. Eu limpava todo dia de culto. E eu não limpava reclamando não, viu, gente? Porque ainda tem gente que é ingrato. Ainda limpa reclamando, né? Eu limpava, era louvando o Senhor. Eu louvarei ao Senhor na
descarga, aquele negócio não descia. Vamos lá, socado. Porque ainda tinha umas obras mal feitas lá dentro, né? Então, queridos, nós precisamos nos humilhar. Nós estamos muito cheios da culpa, né? Muito cheios de si, do eu, do orgulho, se achando demais. E eu aprendi a servir. Servir e honrar. Porque é outra coisa que nós precisamos aprender também, é o princípio da honra. De nós honrarmos aquele que Deus, né, estava usando. Era o profeta. Quem era o profeta naquela época? Vocês lembram? Eliseu. Era o profeta Eliseu. Era o servo de Deus, usado pelo Senhor. E a pessoa podia dizer, isso é uma afronta. Sei não, né? Porque a pessoa daqui ainda peitar. Meu Deus. Gente, é sério. Tá bem? E a gente precisa ensinar desde berço os nossos filhos o princípio da honra. Porque quantos filhos estão desonrando pai e mãe, ingratos, que estão aí cuspindo no prato que comeram. Gente, é triste. É triste quando a gente vê isso. Os filhos que saem da casa dos pais e saem ingratos. Não voltam para agradecer. Mas peraí, eu estou me adiantando demais aqui na história. Né? Nesse ponto aqui nós vamos tratar também. Tá? E aí, queridos, né? Foi o Espírito Santo que me fez lembrar essa história de Naamã. Agora, eu não tinha notado aqui. Viu? Foi o Espírito Santo. Então, queridos, quando eles viram Jesus, eles ficaram a certa distância, né? Começaram a gritar e o Senhor disse, apresentem-se ao sacerdote. E eles foram e obedeceram. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Lá no verso 15, diz aqui no verso 15, que um deles, quando viu que estava curado, ele voltou. Um deles, eram 10, certo? Então, no caminho, eles já estavam sendo curados. Eles olharam, olha, já estamos curados. Eles não tinham nem se apresentado ainda ao sacerdote, porque também isso tinha que ser feito pela lei. Eles tinham que se apresentar também ao sacerdote quando eram curados, porque existia uma regulamentação. Então eles tinham que ir lá, o sacerdote tinha que examinar novamente para ver se não tinha mais nada, para poder declarar que aquele homem estava puro. E aí ele podia voltar para a sociedade, ele podia voltar para a sua família, ele podia ter liberdade de estar ali, novamente lá na sociedade, caminhando livremente. E aí o que é que aconteceu aqui? Eles foram curados no caminho. E aí quando aquele homem percebeu que estava curado, ele voltou. Ele voltou. E aí diz que ele voltou no verso 15, louvando a Deus em alta voz. Louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E lhe agradeceu. E aí, amados, aqui me chama a atenção, né? Da atitude desse homem. Porque ele voltou para agradecer ao Senhor. E aí, a gratidão, ela faz isso. Ela nos aproxima. E a ingratidão, ela nos distancia. Quando nós somos gratos, nós nos aproximamos. Nós nos já chegamos. Muitas vezes aquela pessoa, né, que fez algo ali por você, e você se aproxima daquela pessoa. Muito obrigada. Assim como fez esse homem, né, que estava leproso e foi curado. Então, ele voltou para agradecer. E diz que ele voltou aqui, queridos, de uma forma, né, e ele era samaritano. Ele voltou aqui agradecendo a Deus, louvando a Deus em alta voz, para que todos ouvissem que ele foi curado. E ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. E aí, por que esse ponto aqui ficou tão ressaltado? E este era samaritano, porque ele era estrangeiro. E os samaritanos naquela época, eles não se davam bem com os judeus. Lembra lá da história da mulher samaritana? Quando Jesus foi até o poço,
e pediu àquela mulher água para beber, o que foi que ela disse? O Senhor, sendo judeu, me pedindo a uma samaritana água para beber? Os judeus não se dão, né? Os samaritanos ali com os judeus, judeu com os samaritanos, né? Questões religiosas e outras questões também culturais. E aí, infelizmente, havia ali uma separação. É tanto que para chegar nessa localidade, muitas vezes os judeus, eles não passavam por dentro de Samaria, eles faziam um rodeio. É igual uma pessoa quando está devendo na bodega, né? Aí, né? Aí para não arrumar encrenca, né? Com a pessoa, o dono da bodega, ela fala, não vou passar por aqui não. Eu vou lá pelo outro lado, eu vou arrutear, ele não vai nem me ver. Da pessoa que passa na frente da pessoa. Tá diferente, aí mudou, foi? Misericórdia, né? Mas como não vem ao caso esse ponto, né? Que eu não estou tratando, mas quem está devendo a bodega paga. E aí, queridos, eles faziam isso. Jesus, né? Ele preparou tudo aquilo. Aquele homem era estrangeiro, era um samaritano. Eles não podiam se aproximar dos judeus. E aqui já mostra também um ponto que eu tratei aqui de Naamã, né? Foi quebrado todo o orgulho. Certo? Foi quebrado todo o orgulho. Aquele homem veio, foi curado, reconheceu, ele louvou a Deus, foi em alta voz. Tá certo? Porque tem uns que não vou nem falar nada, não vou nem. Né? Igual outra história parecida. Nicodemos, né? Nicodemos, que foi já tarde da noite, para ninguém ver e se encontrar com Jesus, né? Foi nas cortinazinhas ali. Por quê? Porque ele era um fariseu, né? Ele era o mestre da lei. Então, queridos, né? Aquele samaritano, aquele homem, aquele único que veio até Jesus, ele agradeceu, ele reconheceu, ele foi grato ao Senhor. E aquilo alegrou muito o coração de Jesus. Tá? Jesus se alegra, querido, quando nós somos gratos a Ele. Como Jesus se alegra com isso. Tá bem? Nós precisamos aprender realmente sobre o princípio também, que isso é um princípio da gratidão. Tá bem? Deixa eu pegar aqui minhas anotações, tá? E eu vou apresentar um caso aqui, né? Um exemplo. Muitas vezes, né, a pessoa está ali desesperada, está desempregada, ela quer um emprego, né? Aí ela grita, Jesus, Jesus, me dá um emprego, me dá um emprego. Começa ali a orar, a clamar ao Senhor, assim como fizeram esses homens para ser curados, né? Aí Jesus cura, Jesus dá um emprego, porque ele também, além de pedir um emprego, ele ainda diz assim, Jesus, o Senhor me dá um emprego, e quando eu receber o meu salário, eu vou te dar o dízimo. Né? Ainda faz uma promessa ali para Jesus, que vai dar o dízimo. Aí o irmãozinho foi lá, né? Deus abriu as portas, abençoou, viu o clamor daquela pessoa, abençoou aquela pessoa, abriu a porta, deu um emprego, mas ela não voltou para agradecer. Ela recebeu o salário, mas ela não cumpriu. Ela não deu, ela não ofertou, ela não dizimou. Porque vocês sabiam que isso também é um ato de gratidão ao Senhor? Davi disse que aquilo que nós recebemos da mão do Senhor, nós devemos devolver. Né? E muitos de nós que estamos retendo das bênçãos do Senhor. E sabe o que é isso? Ingratidão. Ingratidão também. Pessoas que não estão dizimando, que não ofertam na casa do Senhor. Deus está abençoando a sua casa. Deus está abençoando a tua família. Deus está prosperando. E você está sendo ingrato com o Senhor. Porque você não está reconhecendo. Não volta para agradecer a Ele pelo que Ele tem feito. Um exemplo aqui, meu e do meu esposo, né, para que a gente possa também apresentar algo daquilo que nós colocamos diante de Deus. Quando nós nos juntamos, nós dois, o primeiro emprego do meu esposo, quando nós nos juntamos, ele fez um voto com Deus. Senhor,
Nós estávamos orando. Nós estávamos pedindo. Senhor, abre as portas. Estava difícil. E nós começamos a clamar, a orar ao Senhor. E o Senhor abriu as portas. E o meu esposo fez o propósito do Senhor. Senhor, o primeiro salário que eu receber é teu. É teu. Sabe por quê, querido? Não é nosso, não. É Ele que nos dá. Ele te deu saúde. Ele te alimentou. Ele te vestiu. Ele te calça. Né? Ele te dá toda a oportunidade. É Ele que abre as portas. E você ainda é ingrato. Não volta para agradecer. E aí nós fizemos isso. Nosso primeiro salário, a gente ofertou na casa do Senhor. Foi o dízimo do salário, não, vocês estão entendendo? Foi o salário todinho, nós não ficamos com nem um centavo. Nós fizemos o propósito do Senhor. Pai, é o primeiro emprego, abrindo a porta, e nós vamos dar a Ti todo esse salário. Amado, depois disso, eu só tenho que contar é a bênção. Né? Porque faz como realmente o Senhor diz lá em Malaquias: fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as comportas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Aleluia! Nesse momento eu estou aqui igual um leproso quando voltou curado. Ele gritou em alta voz: eu não posso me calar, eu tenho que compartilhar com os meus amados em alto e bom som que Deus derramou bênçãos sem medida na minha casa, na minha família. Nós não comemos mais rolinha. Eu acho que alguns aqui conhecem a história. Né? A gente comia as plaquinhas de milho. Glória a Deus por tudo isso. Era o maná, era a provisão de Deus. Meus filhos eram bebês assim como ensaio, né? Mas Deus proveu e nós podemos ali glorificar o nome do Senhor. Depois que veio o segundo salário do meu esposo, né? Porque também eu não estou contando a história toda para vocês, porque até para poder, quando meu esposo foi chamado para esse emprego, né? A gente tinha um telefone lá em casa, mas interessante como Deus faz, né? O telefone não tinha, como era o nome? Linha, né? Não tinha linha não, querido, mas ele tocou nesse dia para poder dar a boa notícia, viu? Que o meu esposo, ele está empregado. É assim que Deus faz. Nosso Deus é um Deus de milagre, né? E aí Deus abriu as comportas do céu. Quando foi no segundo salário, aí nós ficamos, eu fiquei que nem pinto no lixo, né? Que a gente diz, né? Mas no lixo não, porque não fica no lixo não, a gente fica na abundância, né? Na bênção, glorificando o nome do Senhor. E aí, a gente foi lá no mercantil lá aqui em Fortaleza. Meu esposo me fez o seguinte: você pega um carrinho, eu pego outro, nós vamos botar tudo que ele é. Vamos botando no carrinho, né? E vamos. E era lata de leite, e eu lá, oh Senhor, glória a Deus. E ali colocando, fazendo as compras, enchendo o carrinho, e Deus abençoando, e Deus, Senhor, muito obrigado. E passamos ali, né, as nossas compras, a despensa ficou cheia, que não tinha nem lugar de cabeça para botar, né? A despensa ficou lotada, a nossa despensa. O Senhor nos abençoou grandemente. E assim, toda semana, né, meu esposo ia trabalhar, lindo e maravilhoso, quando ele chegava, aí eu preparava um bolo, eu fazia aquele almoço, eu tinha aquela vontade de fazer aquelas comidas, né, que a gente vê e tudo, né? Eu tinha vários livros de receitas, aí eu tinha tanta vontade de olhar para aquelas comidas, assim. Aí o Senhor me deu a graça de começar a fazer aquelas comidas, né? Aí a gente começou a fazer junto. Aí eu fazia risoto, macarronada, eu fazia pão caseiro, eu comecei, aí comprava queijo. A gente não tinha isso, gente. A gente não tinha nada disso. Eu estou falando realisticamente para os meus amados. A gente comia rolinha. Meu esposo ia lá, capturava elas, né, torrava as bichinhas. Tá? Eu não queria não, porque eu tinha pena. Ouviu, né? Mas o Senhor ia abençoando. A gente não sabia o que ia comer no outro dia. O Senhor mandava as cordonias. Estava tudo lá.
sobrevoando. E vinha a bênção. E assim o Senhor foi derramando em abundância sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos. O Senhor foi abençoando grandemente. Querido, nós precisamos aprender esse princípio, né? De nós honrarmos a Deus, de sermos gratos ao Senhor em tudo. Tudo que Ele entregou nas tuas mãos. Está entendendo? Às vezes a gente vê a dificuldade. Irmão, é a cesta básica, irmão. É 1 quilo de alimento. O irmão tem uma dificuldade, muitas vezes, de trazer 1 quilo de alimento para botar na cesta básica. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é outro segredo. Quando você tira para abençoar outro, o Senhor vai lá e bota na tua despensa. Você sabia disso? Porque isso aconteceu comigo também, esse milagre a gente viveu. Eu dizia até para o meu esposo: meu filho, não sei o que está acontecendo. Porque eu tiro e tenha mais. tenha mais. Né? Então, querido, não retenha o medo. Ai, mas acho que não vai sobrar, não vai ter, não vai dar. Fica com medo, né? E aí muitas vezes é reclamando. Amados, a ingratidão, ela fecha as portas. Fecha as portas. Mas quando você é grato, aí sim você vai ver a bênção de Deus sendo derramada sobre a tua vida e a tua família. Certo? Então é assim que Deus faz. É assim que aconteceu com os antigos. Toda a vida ali que eles tinham uma vitória, algo para agradecer, um livramento, né? Ou uma bênção. Por exemplo, Davi, depois que construíram o templo, todos aqueles o povo de Israel, né, de Judá, traziam ali as ofertas e tudo para o templo do Senhor. Depois de construído, Davi, ele louvou o Senhor. Ele louvou o Senhor. Nós precisamos aprender a louvar o Senhor. Amém, queridos? Precisamos ser gratos a Deus por tudo, em todas as circunstâncias. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. A gratidão também, queridos, ela nos faz lembrar, mas a ingratidão, ela nos faz esquecer. Olha só o que foi que aconteceu aqui, porque foi a pergunta de Jesus, né? Quando aquele leproso que foi curado se aproximou dele, adorando, louvando, agradecendo, aí Jesus perguntou lá no verso 17: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Onde estão os outros? Se esqueceram? Receberam a bênção, foram embora e nem voltaram para agradecer? Tem muitos fazendo isso. Infelizmente, muitos de nós. E nós precisamos aprender, querido, né, a agradecer, a ser grato ao Senhor. Nos lembrar, tá? E nessa questão de nos lembrar, porque muitas vezes a gente quer ensinar para os nossos filhos, né? A gente vê uma boa educação ali, a gente ensina: meu filho, agradeça, faça assim. Mas muitas vezes você em casa não é o exemplo de agradecer. Você está muitas vezes já reclamando por causa do menino mesmo. Ai, esse menino eu não aguento mais. Esse marido, aí reclama do marido, reclama do menino, reclama que não tem isso, que não tem assado, não tem cozido, né? Infelizmente, somos muito tendenciosos nesse sentido. A ingratidão, nosso coração é muito duro. Era como o povo de Israel no passado, né? É por isso que eles ficaram rodando, girando em si, porque eles só murmuravam, só reclamavam, então não saíam do lugar. Porque quem reclama não sai do canto. Não sai do canto. Infelizmente, a pessoa ingrata, ela ainda culpa os outros. Eu não tenho isso porque o fulano não me ajudou. Eu não consegui aquilo porque a cicrana não me deu, não fez por mim. E essa ingratidão parte dentro de casa. O pai, com a mãe, os filhos já desonram, né? Os pais também não dão exemplo aos filhos, porque esse legado a gente precisa deixar para os nossos filhos. Gratidão, agradecer.
Pega seus filhos de manhã, ali senta na mesa, no café. Pai, obrigada, Pai. Se for só um pão para dividir para 4, Senhor, nós te agradecemos. Se for só um ovo para dividir para 4, Pai, nós te louvamos, Senhor. Jesus fez isso. Eu já até falei aqui. Era uma multidão para alimentar. E aí, foi trazido a Jesus 5 pães e 2 para alimentar uma multidão. Mas Jesus foi, olhou para o céu, deu graças. Pai, obrigado. Graças eu te dou. E aí ele foi e entregou para os discípulos. Os discípulos, foram ali entregando as pessoas, eram homens, mulheres, crianças, que estavam ali reunidos naquele lugar. E diz que foram alimentados todos. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Era cada um para os discípulos, esses cestos. Porque eram mais incrédulos que não sei o que. Misericórdia. E aí Jesus perguntou, porque gratidão nos faz lembrar, a ingratidão nos faz esquecer. E Jesus foi e perguntou, não foram purificados todos os 10? E onde estão os outros? Esses outros simplesmente receberam a bênção e foram embora. Tchau e bênção. O que tem uma eu a ver contigo? É igual a história do homem que estava vindo aqui no trilho, aí o pé dele ficou preso no trem. E ele começou a clamar, Senhor, Senhor, me ajuda, porque nessa hora até o ateu ele clama a Deus, Ele até pede ajuda a Deus. E aí ficou, Senhor, Senhor, me ajuda, me tira daqui. Aí o Senhor foi, ajudou, conseguiu tirar o pé. Ah, Senhor, nem agradeceu, simplesmente virou as costas, Então, queridos, muitos fazem isso. Clamam, pedem, na hora de agradecer, nada. Aí depois, quando você está numa situação difícil, aí você fica perguntando, meu Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Deus está te ensinando alguma coisa que você ainda não aprendeu na escola do obedecer. Deus está te ensinando alguma coisa, querido. Viu? Eu entendo que esse momento que eu estou vivenciando é Deus realmente ali tratando. Esse tempo que nós estamos vivenciando, Deus está me ensinando. Deus está me ensinando a ser mais grata, a glorificar o nome dele. Em todas as situações, em todas as circunstâncias. Porque, como eu falei no início, a ingratidão, ela tira a nossa alegria. A gente não vê o brilho nos olhos da pessoa, não vê a pessoa ali celebrando, sendo grata. A pessoa está ali de cara amarrada, de cara fechada. O que foi, irmã? Isso, olha aquilo, aí reclama assim. Aí começa a reclamar, uma lista de reclamações. E a pessoa murmuradora, gente, ela acaba contagiando, ela repassa isso para outros também, infelizmente, Então, queridos, esses outros que Jesus perguntou, cadê os outros? Não voltaram para agradecer o Senhor. Infelizmente, não voltaram. Então, lá no verso 18, para a gente poder fechar. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele disse àquele homem, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aquele homem foi curado da lepra, fisicamente, mas ele também recebeu algo muito maior, que foi a salvação, que foi a vida eterna, que foi o nome dele escrito no livro da vida. Então, queridos, a bênção é muito maior, quando nós reconhecemos, quando nós voltamos e somos gratos ao Senhor. E aquele homem, aquele único, daqueles 10 leprosos, ele foi o único que voltou para agradecer. E eu e você? Temos voltado para agradecer ao Senhor? Oh, Senhor, eu recebi uma bênção tão grande. Aí você fica só para você, essa bênção. Você não compartilha com os outros. Você não agradece. Você não vem à casa do Senhor para louvar Ele, para glorificar o nome dEle. A gente precisa repensar sobre isso, queridos.
certeza, quando você começar a mudar esse hábito na sua vida, isso realmente ser um hábito na sua vida, você determinar, porque gratidão é uma atitude. Quando você começar a determinar e fazer isso na sua vida todo dia, e agradeça pelas pequenas coisas, porque quando nós fazemos isso, naquilo que nós somos fiel, no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?